Olá, alunos e alunas dos quartos anos A e B da Escola Walter Paiva. Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem e se cuidando nessa fase de pandemia que todos estamos enfrentando. Hoje eu vim falar com vocês a respeito da avaliação diagnóstica de entrada de língua portuguesa. Bom, antes de dar início à avaliação, vocês vão preencher o cabeçalho da prova. Esse cabeçalho, ele é essencial que ele esteja preenchido, pois é nele que contém a identificação do aluno. Então, vocês vão preencher com o nome da escola, o nome do aluno completo, certo? Nome do aluno completo, a data e a turma, se é quarto ano A ou B, ok? Embaixo do cabeçalho, nós temos o gabarito. Esse gabarito, ele também deve ser preenchido e eu quero que vocês prestem atenção em como nós vamos preencher este gabarito. O gabarito, em cima, ele corresponde às alternativas A, B, C e D, ok? E na sua lateral, ele é referente ao número da questão. Então, após que vocês fizerem todas as respostas, vocês vão preencher o gabarito. Eu vou dar como exemplo aqui. A minha questão 1, eu respondi ela e eu cheguei à conclusão que essa questão 1, ela é a alternativa D de dado, a resposta. Então, eu vou lá e pinto a respostinha D, certo? A minha questãozinha 2, eu cheguei à conclusão, é um exemplo, que ela é a resposta B de bola. Eu vou lá, então, e respondo B de bola. E isso vocês vão fazer em todo esse gabarito até responder as 22 questões, ok? Então, vamos lá dar uma olhada nas questões da prova. A questão 1, veja a figura abaixo. Então, vocês vão ver a figura aqui, que é essa figura aqui, deste animalzinho, e vocês vão colocar qual é o nome dessa figura. Então, vocês vão olhar para essa figura e assinalar a alternativa que diz qual é o nome do animal que está nessa figura. Na questãozinha de número 2, vocês vão ler este texto aqui e vão colocar qual gênero este texto pertence. Se ele é um conto, um poema, uma fábula ou uma lista. Na alternativa 3, vocês também vão fazer com base no texto de cima. Então, vocês vão procurar o trecho "mas nenhum me fascina". Então, vocês vão procurar este trecho aqui e vocês vão colocar se a palavra fascina é um sinônimo para qual dessas outras palavras. A gente poderia substituir a palavra fascina por qual dessas palavras das alternativas. Próxima questão. Vocês também vão fazer a leitura deste texto aqui para responder a questão 4 e vocês vão colocar quando essa história acontece, em qual período do dia que essa história acontece. Se ela acontece de madrugada, de manhã, de noite ou de tarde. É só fazer a leitura com bastante atenção. Questão 5, vocês vão ver esta figura e assinalar qual é o nome dela. Bem facinho e bem tranquilo, observando bem a grafia dessa palavra, ok? Observando bem a ortografia, observando a gramática, qual é o nome dessa figura. Na questão 5, também é uma questão de leitura, vocês vão fazer a leitura deste texto aqui
chamado O Casamento. Depois que vocês fazerem a leitura do texto O Casamento, vocês vão responder onde essa história acontece. Se ela acontece debaixo de uma laranjeira, se ela acontece dentro de uma cozinha, se ela acontece na igreja, se ela acontece no quarteirão, ok? Questão 7. Vocês vão também fazer a leitura deste texto, Isso é Verdade, e vão responder qual que é o assunto desse texto, qual é o tema principal deste texto. Questão 8. Tem uma imagem, e essa imagem, vocês vão fazer a leitura de todas as informações dessa imagem, observar todo o contexto dessa imagem e responder para que serve esse tipo de texto. Qual é a função deste tipo de texto? Questão de número 9. Fazer a leitura do texto abaixo, que chama Canção da Noite. E depois que vocês fizerem a leitura do texto Canção da Noite, vocês vão focar nessa expressão nananana, que foi uma expressão que ela foi repetida várias vezes, e colocar o que essa expressão nananana vai indicar neste contexto do texto. Questão de número 10. Essa questão de número 10, a gente tem esse texto aqui que chama O Rei e os Dois Falcões. Então, vocês vão fazer a leitura porque ela vai servir para responder as questões 10 e 11. Então, vai fazer a leitura, O Rei e os Dois Falcões, e depois vocês vão responder a questão 10, que de acordo com o texto, quem emitiu um decreto para fazer o falcão voar? Quem foi a pessoa que fez o decreto que fez o falcão voar? Tudo isso está no texto, certo? É só ler o texto que a resposta está no texto. E depois, vocês vão responder. Neste texto, o rei demonstrou ser. O rei era criativo? O rei ele era obediente? O rei ele era preguiçoso? O rei ele era preocupado? Se tiver alguma dúvida, volta no texto, faz a leitura novamente para saber qual é a característica desse rei. Questão 12, vocês vão observar a figura e responder o nome da figura, certo? Questão de número 13. Vai fazer a leitura deste texto aqui, que chama A Semana Inteira, e depois responder a seguinte questão. De acordo com esse texto, a terça foi a feira para... Então, vocês vão ler o texto e assinalar a alternativa que diz: a terça foi a feira para fazer o quê? O que a terça foi fazer na feira? Então, vocês vão responder, assinalar a alternativa que vocês achem que é a correta, certo? A próxima. Vão fazer a leitura do texto Correndo para a Vitória e responder a questão 14. De acordo com este texto, o cavalinho foi. Então, de acordo com o texto acima, este texto aqui, Correndo para a Vitória, o que o cavalinho foi? Ele foi medroso? Ele foi persistente? Ele foi teimoso? Sempre a resposta está no texto. Tem alguma dúvida? Volta no texto e faz a leitura. Questão 15. Vai fazer a leitura do texto A Cidade das Águas e responder qual é o assunto desse texto. Qual é o tema principal que esse texto traz pra gente. Questão de número 16. Vamos fazer a leitura do texto O Homem que Anda de Ponta Cabeça 6 horas por dia, que é este texto aqui, O Homem que Anda de Ponta Cabeça 6 horas por dia, e vai responder. Esse texto, ele serve para que esse texto
ele vai servir? Qual que é a função deste texto? Ele vai apresentar um país? Ele vai dar uma notícia? Ele vai divulgar um show? Ele vai vender um livro? Então, vai fazer a leitura do texto e vai ver para que esse texto serve. Qual que é a função deste texto? Para que ele foi feito, com qual objetivo? Questão de número 17, nós temos uma tirinha. Vai fazer a leitura desta tirinha e responder. Este texto foi escrito para divertir, ensinar, informar ou vender? Então, vocês vão ler a tirinha e vão responder para que essa tirinha foi feita. Qual o objetivo dessa tirinha? Quem escreveu essa tirinha tinha qual objetivo? Questão 18, vai fazer também a leitura dessa tirinha, mesmo ela não apresentando balões de diálogo, vocês vão fazer a leitura dela e vão responder o seguinte, ó. Neste texto, o que o pai fantasma faz para deixar seu filho feliz? Então, aqui nessa tirinha, o que o pai fantasma faz para deixar o seu filho contente? Questão de número 19, também vai fazer a leitura desta tirinha e vai responder se esse texto ele é um cartaz, um rótulo, uma piada ou uma tirinha. Então, vai fazer a leitura deste texto aqui e vai responder se ele é um cartaz, um rótulo, uma piada ou uma tirinha. Na próxima questão, a questão 20, ela vai também trazer um texto pra gente, vai fazer essa leitura do texto Cuidando dos Dentes e depois que fizer a leitura, vai responder as questões 20 e 21, com base neste mesmo texto. A primeira pergunta, então, a questão de número 20, diz o seguinte: de acordo com este texto, onde Caixinho procurou sua escova? Então, de acordo com o texto acima, o texto que vocês leram, onde Caixinho procurou sua escova? Qual lugar que ela procurou a sua escova? E a questão 21, neste trecho aqui, ó, os bichinhos vão fazer a festa. A expressão vão fazer a festa significa que os bichinhos vão fazer o quê? Então, essa expressão, vão fazer a festa, quer dizer o quê? O que os bichinhos vão fazer? Eles vão aproveitar a chance? Eles vão celebrar? Eles vão contar histórias? Eles vão dormir? Então, vocês, com base neste texto, vocês vão identificar o significado dessa expressão. E na questão 22, vai fazer a leitura deste texto. E o que fazemos com isso? Vai fazer a leitura e responder. No trecho, eles eram subterrâneos feitos de chumbo, a palavra eles significa o quê? A palavra eles está se referindo a quem? Eles quem? Então, vai fazer a leitura e vai identificar quem são eles, certo? Então, vocês vão fazer a prova, preencher o gabarito. Então, depois que responder a prova, vocês vão preencher o gabarito, levar essa avaliação na escola, que a professora vai fazer a correção. Então, façam essa atividade com bastante atenção e é importante que todos façam essa avaliação em diagnóstica, ok? Então, boa atividade a todos!